Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia. Com essas palavras do rei Davi, nós começamos mais um dia. Posso imaginar quantas vezes o rei Davi saiu da sua casa, mas saiu seguro, confiante na bênção, na promessa de Deus. É o que nós precisamos fazer hoje, a cada manhã, quando sairmos da nossa casa. Mas se estivermos dentro da nossa casa também, nós não podemos perder a fé no braço do Onipotente. Deixo com você nesse instante mais uma parte da palavra do Senhor, que se encontra também no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 167, onde a Bíblia diz o seguinte: a minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Salmo 119, versículo 167. Os nossos corações ouvem constantemente a palavra e o testemunho do Senhor. Nós amamos e precisamos amá-los cada vez mais. Para que consigamos conjugar a verdadeira felicidade, é necessário seguir, observar, amar e permitir que a palavra de Deus conduza a nossa vida por inteiro. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 34, o verso 1 e o verso 2. Disse mais Eliú: ouvi, ó sábio, as minhas razões, vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Eliú era um jovem instruído. Eliú era um jovem sábio. Eliú, na verdade, a despeito da idade, tinha maturidade para poder conversar e estar no meio dos idosos. Era um jovem que respeitava os cabelos brancos, mas nesse momento, o jovem Eliú estava disposto a ensinar a sabedoria aos mais idosos, embora ele soubesse que é com o tempo que a sabedoria é adquirida. É com experiência, é gradativamente, é algo natural que acontece na vida de um ser humano. Mas ele, diante dos seus amigos, ele nesse momento acreditava que deveria intervir naquele diálogo entre Jó e os seus amigos. Eliú tinha plena convicção de uma coisa: que os ouvidos críticos dos seus amigos estavam avaliando toda a sabedoria que ele estava expondo. É diante dos seus amigos que ele faz um apelo, para que lhe deem atenção, para que ouçam as suas palavras, para que julguem o seu testemunho. Mas ele piamente acreditava que se uma pessoa nessa terra está sofrendo, era resultado de alguma ação que ele tinha cometido na vida. Deus estaria retribuindo para os seus filhos os erros, os pecados que alguém possa ter cometido nessa terra. Apesar de Eliú ser um jovem muito sábio, até para a sua própria idade, e estando no meio dos mais idosos, mas ele estava longe de entender o que é o grande conflito. Eliú não tinha compreendido que Satanás é responsável por todo o mal. O que Deus faz por um filho é trazer o bem, é abençoar, é ajudá-lo. O desejo de Deus, a prerrogativa do Senhor é salvar, nunca destruir. A própria palavra do Senhor nos afirma enfaticamente que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer salvar todos os seus filhos, até porque foi Ele mesmo que criou todos os seres humanos. Eliú tenta atribuir a Deus todos os atos, os bons e os ruins, até porque foi Ele criador de todas as coisas. Se foi Ele criador de Satanás, foi Ele, na verdade, o responsável para permitir que Satanás estivesse com vida. Se hoje alguém passa pelo sofrimento, mesmo que Satanás seja o causador, foi Deus que criou Satanás, portanto também Ele é responsável. Eliú condensa o discurso de Jó em duas queixas. O primeiro: o fato de Deus permitir que uma pessoa justa nessa terra possa sofrer e declarar que nada aproveita o homem comprazer-se em Deus. A tese de Eliú é muito enfática, que Deus é justo, que Deus é íntegro. O fato é que Deus colocou o ser humano dentro de um mundo moral. E esse ser humano agora, ao viver nessa terra, ele passa a colher tudo aquilo que ele semear. Se ele semear coisas boas, ele irá colher coisas boas. Se ele semear coisas ruins, irá de fato colher também coisas ruins. Portanto, se Jó estava sofrendo, é porque ele plantou alguma coisa que não era agradável. As declarações de Eliú é que o nosso Deus possui um domínio perpétuo. É perpétuo porque Ele é justo, Ele é íntegro. Ninguém pode violar a justiça e a autoridade de Deus. Se Deus governa de uma forma íntegra, Ele não pode ser considerado como sendo um ser injusto.
A onisciência de Deus é uma garantia da sua justiça. Ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Antes de algo poder começar, ele já sabe o seu final. Portanto, ele é justo porque ele é onisciente. Segundo a tese de Eliú, ele acreditava que Jó revelava ignorância ao falar de Deus, porque Jó acreditava que todo o sofrimento que Deus permitia que um ser humano pudesse passar tinha um benefício na vida, tinha como intuito de levar a salvar os seus filhos nessa terra. Por mais que Jó desejasse ser julgado pelos tribunais celestiais, Eliú afirmava que as cortes celestiais não têm características de cortes terrenas. Quase no final do seu discurso, Eliú convoca os seus amigos para que façam um julgamento a respeito do comportamento de Jó, pois as suas ações é pior do que o sofrimento que ele está passando. Isso irá perpetuar enquanto Jó não se arrepender do comportamento abusivo que ele tem diante dos seus amigos e de Deus. Eliú tem uma visão completamente diferente da graça de Deus e da retribuição divina. Deus não retribui aos seres humanos nessa terra de acordo com como eles vivem. O que Deus promete a todos os filhos é que um dia, no final de todas as coisas, aqueles que viveram nessa terra irão receber a recompensa das suas obras. Mas isso não acontece diariamente, isso não acontece a cada manhã, pelo contrário, a palavra de Deus nos afirma que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã, não a sua justiça, porque se fosse a sua justiça, nenhum de nós mais estaríamos vivos ou estaríamos num estado deplorável de sofrimento. Ao chegarmos ao final do capítulo 34 do livro de Jó, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: o livro que nós estamos estudando nessa manhã não trata a respeito de um Deus perseguidor, mesquinho, que incitou Satanás para que pudesse trazer miséria e sofrimento para o seu filho Jó que estava aqui nessa terra. Mas acontece o contrário. É Satanás que olha a vida de Jó, é Satanás que questiona a bênção de Deus sobre a vida de Jó. É Satanás que não acredita que Jó possa viver uma vida fiel se Deus tirar suas mãos de sobre a vida do seu filho Jó. Porque o desejo de Deus era continuar abençoando a Jó, é proteger a Jó, é amparar a Jó. Mas Satanás não acreditava que isso pudesse acontecer se Deus tirasse todas as suas bênçãos da vida dos seus filhos. E até então Jó dá provas claras de que é possível viver uma vida fiel, mesmo que a mão do Eterno não esteja sobre cada um de nós. A nossa fidelidade a Deus não é por uma barganha do que Deus possa fazer conosco, mas nós amamos a Deus em decorrência de tudo o que Deus já fez por nós e o fará em nossa vida. Mas vale a pena nessa manhã descansar nas palavras do Senhor, porque mesmo sabendo que nesse mundo nós iremos passar por aflição, lutas e dificuldades, mas precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: mas foi Ele mesmo que falou que estaria ao lado dos seus discípulos para lhe conceder a vitória. Ele não o desampararia, Ele supriria as suas necessidades, Ele lhes daria força nos momentos mais difíceis para que eles pudessem alcançar a vitória. E tenha certeza, se hoje nós temos vivido uma vida feliz, pode ter certeza que a mão do Senhor é o braço do Eterno que tem suprido as nossas necessidades. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o capítulo 34 do livro de Jó, eu e você nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: Deus não faz mal a ninguém. O que na verdade Deus de antemão já nos adverte é que no final de todas as coisas, cada pessoa, de acordo com como viveu nessa terra, ela terá que prestar conta ao Senhor. Deus não pega ninguém de surpresa. O desejo de Deus não é castigar ninguém, mas o desejo de Deus é que cada pessoa que viva nessa terra viva de uma forma responsável, seja senhor das suas próprias ações. Deus não faz acepção de pessoas. Deus sabia que os filhos que estavam nesse mundo jamais teriam condições de pagar um preço tão alto pela vida de pecado que tinham vivido. É por tanto amor, é por tanto nos amar, que Ele enviou o seu próprio Filho na cruz do Calvário, ciente de que seus filhos que estavam aqui não teriam condições de pagar. Ele entregou a vida do seu próprio Filho para que a vida dele pagasse o preço dos meus pecados e para que eu escolhesse onde quero viver, onde quero passar a eternidade. Hoje está nas minhas mãos. Sou eu que escolho viver com o Senhor eternamente ou ser destruído eternamente. Ninguém será destruído porque não teve orientação. Se alguém um dia for destruído, será destruído por opção, porque escolheu.
e não amou ao Senhor. É por isso que nessa manhã nós precisamos nos apegar à pessoa divina do Espírito Santo. Se coloque nos braços do Pai, permita que o Espírito Santo conduza a tua vida. Se você passa pelo vale da sombra da morte, clame para que Ele esteja ao teu lado, ouça as suas palavras, descanse nos seus braços. Creia que Deus pode todas as coisas nesse momento para a tua vida. Se você viver dessa forma, tenha certeza que a mão do Eterno, que o braço do Senhor, Ele irá se manifestar com graça e com misericórdia para com a tua pessoa, para você alcançar a vitória. Querido Pai, nas suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.